onde não há vida. Mas a gente precisa conhecer os problemas fundamentais com propriedade. Porque uma das coisas que me incomodava na época da faculdade como graduando e me incomoda hoje como operador do direito e como professor de direito, é uma certa tendência que nós, juristas, às vezes temos, de enxergar o fato social apenas pelo prisma da norma. Como se o que fundasse o crime fosse o Código Penal, como se o Código Civil fundasse as relações familiares, como se as decisões dos tribunais fundassem a interpretação normativa do país, como se o direito, enquanto fato social, não tivesse N raízes na economia, na psicologia, nos costumes, na política, na religião. Então, eu acho importante a gente fazer esse passo atrás para a gente enxergar o fenômeno de uma maneira mais rica, com maiores elementos. Ok? Então, até aqui, se vocês, aqueles que tiverem dúvidas, comentários, eu acho que a gente tem um momento depois da minha explanação para a gente fazer os debates, né? Tudo bem. Prosseguir, então. Eu já falei. Esse que vocês estão vendo na tela de vocês, Sigmund Freud. Médico, fundador da psicanálise, e eu trouxe Freud aqui por causa de uma obra que ele fez publicar em 1930, chamada O Mal-Estar na Civilização. Eu não sei se os colegas presentes estão familiarizados com essa obra. Ela é de 1930, ou seja, estamos às vésperas da véspera do desastre que aconteceu na Áustria, onde Freud vivia, e na Europa. Freud, como judeu, ele foi um dos que teve que fugir e deixar a sua casa poucos anos depois, com a Anschluss, com a fusão da incorporação da Áustria pela Alemanha, e ele, na condição de judeu, teve que deixar o país. E Freud, nessa obra, ele, médico psiquiatra, fundador, o primeiro psicanalista, ele vai discutir uma questão que é extremamente atual para a nossa problemática de operadores do direito preocupados com as questões da federação e da democracia, que é um sentimento de mal-estar na civilização. E o que o nosso autor afirma nessa obra? Que a vida em sociedade, a vida em sociedade civilizada, e aqui ele está falando especificamente das sociedades industrializadas da Europa do seu período, é uma vida que demanda uma série de renúncias. Nos termos freudianos, renúncias libídicas. A gente não pode simplesmente sair despejando a nossa vontade de potência de maneira indiscriminada, uma vez que nós vivemos em sociedade. Então, essa vontade ela é represada, essa vontade ela é recalcada e desviada para outros fins. Então, nós recebemos a promessa de que se nós aplicarmos a nossa vontade, a nossa energia no trabalho, no estudo, nas atividades cívicas, no esporte, nós vamos receber um prazer, uma satisfação, uma recompensa maiores do que aquelas que o mero ato sexual poderia nos trazer. Então, você acumula energia para conseguir sublimá-la em algo maior, e esse algo maior beneficia todos na sociedade. E isso nos estabelece um princípio de coesão e de convívio que torna a vida humana em sociedade quase suportável. Essa é a tese, claro que de maneira bem simplificada, de maneira bem enxuta, né? A questão é que na vida em sociedade, na medida em que esses canais de expressão, esses canais de sublimação dessa energia represada são negados,
na medida em que a sociedade demanda mais e mais energia, mais e mais doação, mais e mais trabalho, mais e mais estudo, sem oferecer recompensas, essa energia acumulada se volta contra o indivíduo, na forma de ressentimento e na forma de neurose. E isso, de alguma forma, explode em violência, isso, de alguma forma, explode em brutalidade, isso, de alguma forma, explode em ódio. Pensem, estamos aqui falando da Áustria de 1930. Há 2 anos da ascensão do nazismo na Alemanha, poucos anos da incorporação da Áustria pela Alemanha, há 8 anos do início da guerra, da Segunda Guerra. Esse ressentimento, esse ódio, essa vontade não expressa que não se sublime em qualidade de vida, é um caldo de cultura para uma degradação do tecido social e, consequentemente, da democracia. Porque qualquer discurso que canalize esse ódio vai parecer extremamente atrativo. Qualquer discurso que atraia esse ressentimento e ofereça para ele um alvo exterior, um outro que faça cessar o sofrimento, é um discurso extremamente atraente. Então, na medida, como eu escrevi aqui, na medida em que tais possibilidades são negadas, a violência, o rancor, a agressividade e o barbarismo explodem numa neurose coletiva. Sabe? A gente vai encontrar um argumento bem parecido por outras vias, por exemplo, já citei em Hannah Arendt no Crises da República. Quando o Brasil ingressa nesse caminho, da república parlamentar, apesar de não parlamentarista, representativa, democrática, ele compra as liberdades, ele compra as instituições, mas ele também compra o problema da insatisfação. Quando o Brasil compra o projeto de se tornar um país democrático, ele também compra o problema do déficit de democracia. É uma dialética. A partir do momento que não existe uma implementação perfeita do ideal, porque não existe implementação perfeita de ideal algum, juntamente do problema, nós recebemos o nosso percentual, perdão, juntamente da solução, nós recebemos nosso percentual de problema. E nós, então, entramos no problema do déficit da democracia. É um conceito também da ciência política. Ele vai ser aplicado especialmente para estudar a relação dos cidadãos da União Europeia com a autoridade central, mas é um problema que já está estendido e que já encontra estudiosos para tratar de todas as grandes democracias do mundo, consequentemente também da brasileira, né? E quando nós vamos estudar a democracia brasileira, e existem indicadores que abordam a qualidade da democracia, nós descobrimos o quê? Que o nosso lugar nessa foto, que a nossa posição nesse ranking, que a visão que o mundo tem a respeito da nossa prática democrática é, na literalidade do termo, medíocre. Medíocre no sentido de que nós estamos no meio. Nós não somos um país autoritário, nós não somos uma ditadura, nós não somos uma tirania, mas nós também não somos uma democracia plena, uma democracia liberal. Então, são 2 grandes indicadores os que eu trouxe aqui para a gente falar de qualidade da democracia. O primeiro é da Universidade de Gotemburgo, é o VIDEM. E para o VIDEM, nós estamos ali vamos dizer, no top 40 da democracia mundial, em algum lugar ali entre a Bolívia e a Bulgária, abaixo de Vanuatu, acima do Kosovo. No anuário do Economist, por outro lado, nós somos, no ranking de democracias, a 51ª do mundo em qualidade. Ou,
para a classificação daquela entidade, somos uma democracia falha. E por que somos uma democracia falha? Esses números são para 2024. Tá? Nós temos como avaliação do nosso processo eleitoral e pluralismo político 9,58 de avaliação, é de longe a nossa melhor avaliação. Como nota para o funcionamento do governo, 5,36. Como nota de participação política, 6,1. Como nota para a cultura política, que acaba englobando a questão da educação, 5. E na questão das liberdades civis, 7,3. Então, como o mundo nos vê? Nos vê como um país que tem um sistema eleitoral bacana, funcional, mas cujo funcionamento do governo é falho, cuja participação política é falha e cuja cultura política é falha. O funcionamento do governo é falho como percepção da população e como avaliação do resultado das políticas públicas. A participação política é falha, porque apesar de termos uma democracia representativa e pluralista, o grau de integração e participação das pessoas, tanto institucionalmente quanto no nível pessoal, é baixo. E os canais de expressão são restritos. E a nossa cultura política é falha justamente por causa dos nossos déficits de educação e mesmo dos nossos problemas econômicos. Na medida em que boa parte da nossa população tem como primeira e principal preocupação a sobrevivência fisiobiológica, a preocupação de onde vai dormir e como vai se alimentar no dia seguinte. É difícil imaginar que uma população submetida a tais condições consiga se educar para ter uma participação política próxima do adequado. Na média, entre o processo eleitoral funcional e o cultural e o funcionamento do governo falhos, nós temos liberdades civis, vamos dizer, medianas. Eu não sei como é que é a média para aprovação na Ânima. Nas instituições onde eu leciono, a média é 7. Então, vamos dizer que nós, em liberdades civis, passamos, pelo menos pela The Economist, raspando. E nos ficamos de DP em governo, em participação, em cultura. Teria que fazer o semestre de novo. Enfim. Professor, Oi. nesse caso, a análise que o professor leva em conta decorre diretamente da pirâmide de Maslow, então, né? Com Sim. aquelas estruturas Sim, sim. para... Perfeito. Sim, isso mesmo. E a gente falando aqui, o professor falou da pirâmide de Maslow, né, que é a teoria da hierarquia das necessidades, que um psicólogo americano, né, acho que era Joseph Maslow, não lembro o primeiro nome dele agora, me fugiu, e justamente de que o nosso grau de participação nos assuntos mais elevados depende do nosso grau de satisfação nos assuntos mais básicos. Então, nós precisamos garantir a nossa sobrevivência para pensar no nosso convívio social, garantir o nosso convívio social para pensar numa certa proeminência, garantir a nossa proeminência para pensar numa autorrealização. As coisas obedecem uma certa escala. Apesar de não ser uma determinação, apesar de não ser um destino, a pirâmide de Maslow, como exemplo para a gente compreender essas questões, ela nos é bastante útil. Né? E esses nossos problemas de má avaliação do regime democrático nos levam a alguns questionamentos que são inevitáveis. Então, o problema da representatividade. O problema da representatividade. Nós, enquanto Estado democrático de direito, oferecemos ali os elementos, os valores fundantes da democracia para a participação popular? Nós vivemos, de fato, a igualdade perante a lei, a isonomia?
Nós permitimos que todos os cidadãos participem do processo de tomada de decisões, como a isocracia pregou. Nós permitimos que todos os cidadãos exerçam o seu direito de fala. A partir do momento que esses direitos são restritos, a participação democrática é restrita. Se a participação democrática é restrita e nós somos Estado democrático de direito, a nossa produção de direito é falha. Consequência, as pessoas não se veem identificadas na produção de direito. A questão da transparência. Quando a gente fala ali da questão da qualidade da governança. Isso tem a ver até com a questão da cultura política. O cidadão brasileiro médio, ele está capacitado para, por exemplo, acessar um portal da transparência e compreender o que está exposto lá? Para poder participar da discussão? Os dados que são expostos são suficientes para que exista um accountability da governança que é realizada no país? Isso tem a ver com o nosso pacto social, porque na medida em que nós prestamos tributo, na medida em que 20% a 80% do fruto do nosso trabalho, dependendo da faixa tributária e do tipo de produto que nós consumimos, é imposto, é tributo, o problema da transparência, ele vai na raiz do nosso pacto social, ele vai na raiz da nossa paz social. Eu pago imposto para quê? Qual é o retorno que eu recebo quando eu abro mão da livre gestão da minha riqueza, do meu patrimônio? Questão da concentração de poder. Até que ponto o nosso modelo, que apesar de federativo, ele é extremamente centralizador, o professor Rubens, né, que falou que é afeito ao tema da federação, né? E o professor sabe, né, que a competência, por exemplo, dos estados federados na Constituição brasileira, ela é residual. E vamos dizer que é um resíduo bem escasso, como competência exclusiva. Inclusive na parte tributária, né? Já que compete à União a fazer normas gerais, ficando os estados aí só com o que lhe cabe em cada unidade política. Aí, com a reforma agora, com a nova emenda e a Piorou muito. centrificação, a centralização dos impostos, Pois é, os exatamente. estados, basicamente, eles vão receber repasse, o Só poder base de cálculo e arrecadatório. alíquota. É, agora é só base de cálculo e alíquota que eles decidem. Isso, mas todo o processo de arrecadação, ele sai da mão do Estado. Mas fica ali a exploração a distribuição de gás natural, né? Então, no ambiente urbano. O canalizado, hein, Canalizado, professor? isso, Só o fica ali. canalizado. Como é que é em São Paulo? Com gás continua, então tá tranquilo. Exato. Então, até que ponto uma entidade centralizada, numa cidade que fica equidistante, ela fica igualmente longe de quase toda a população brasileira, tirando os nossos amigos ali de Brasília, do Distrito Federal, do entorno e de Goiás. Eu morei 4 anos ali, então tive bastante em Brasília. O quanto um técnico lotado numa repartição que é equidistante da realidade do país, ele consegue ter essas respostas para os problemas locais. E ele consegue ter a perspectiva dessa insatisfação que o problema da representatividade e o problema da transparência trazem para a vida do cidadão. Porque, por exemplo, nessas nossas últimas crises, vamos dizer, nessa mudança de perspectiva e nessa mudança de enfoque da opinião pública nos últimos 10 anos, desde as jornadas de junho, passando pela eleição de 2018 e por todos esses processos que vêm sendo deflagrados no Brasil, a sensação que eu tenho é que o establishment simplesmente não entendeu o que aconteceu. Falando para bem ou falando para mal, mas que não tem a menor ideia da sensação que essa população
que boa parte da população possui, desse déficit de representatividade, que é uma coisa que é tradicional no discurso de esquerda. O Estado é representante dos interesses do capital, e que também é incorporado pelos representantes da direita. Esses partidos não me representam, essas instituições não me representam. E aí você tem um distanciamento duplo por parte dos dois lados do debate político do significado das instituições e do bom funcionamento das instituições. E isso acaba também nos trazendo a questão da qualidade dessas instituições quando a gente discute custo-benefício. Então, a gente vai falar aí de qualidade do sistema educacional, qualidade do sistema único de saúde, qualidade do serviço de segurança pública, qualidade do serviço de transporte público, da oferta de moradia para a população de baixa renda, mesmo do bom funcionamento da economia para a criação de empregos e distribuição de riquezas. Tudo isso é projeto. Tudo isso é futuro. Tudo isso é, como a gente estuda e ensina nas aulas de constitucional, programático. Só que o imposto eu pago hoje. O imposto eu pago agora. A escola, eu preciso botar os meus filhos na escola particular, porque eu não me sinto confortável com a qualidade do conteúdo fornecido pela educação pública. Aí a gente fala de segurança pública, um país que tem um número de mortos de guerra civil por homicídio, sem estar conflagrando uma guerra civil. E que a maioria desses crimes simplesmente não é elucidado. Aí pega ali o anuário do CNJ na parte de persecução penal e a gente vai ver que tem mais de 200 mil mandados de prisão em aberto, ou seja, mais de 200 mil criminosos condenados nas ruas. Então, eu acho que é legítimo o debate, que, como diria antigamente Silvio Santos, né, quanto vale o show? Né? É legítimo o debate quando os fundamentos da democracia são questionados. Porque nós vivemos um momento de uma democracia que é mediana, que conquistou muito, mas que tem muito a conquistar. E a gente tem esse caráter dúplice, né, de olhar ao mesmo tempo para frente e para trás, para o que temos e para o que nos falta. Segundo o professor Raghuram Rajan, da Universidade de Chicago, ele é indiano, né, como o nome afirma, né? Os três pilares que sustentam uma sociedade são econômico, político e sociológico ou comunitário. Essa figura, nessa imagem, eu devia ter colocado crédito aqui, ela é do próprio site da Universidade de Chicago, de uma entrevista do professor. E a tese do professor na sua obra é justamente de que a hipertrofia ou redução de um dos pilares gera um desequilíbrio, como vocês estão vendo na imagenzinha aqui, né? Então, o fundamento político aqui na imagem hipertrofiado sobrecarrega o fundamento comunitário, enquanto não coloca nenhum peso sobre o econômico. Não sei se vocês conseguem ter a nitidez aqui de ver o martelinho, o touro do Wall Street, a casa e o trabalho. Então, o bom funcionamento da sociedade, ele reside nesse equilíbrio entre o funcionamento da economia, o funcionamento do sistema político e o funcionamento da sociedade civil. Normalmente, a hipertrofia do poder político vai pesar primeiro sobre o bom funcionamento, sobre o normal funcionamento da sociedade civil.
Porque na medida em que o Estado expande as suas atividades, ele ocupa espaços e exerce funções que, numa situação original, orgânica, anterior, poderiam ser exercidas pela sociedade. Então, o funcionamento normal dos sindicatos, dos clubes, das associações, dos locais onde a vida civil se desenrola para além do lar, onde o indivíduo reside com sua família, os locais de convívio, os locais de troca, quando ocupados ou controlados pelo poder político, enfraquecem a sociedade. O próprio fascismo, ele tinha todo o seu funcionamento baseado no controle do Estado sobre os sindicatos. E quando a gente fala dos regimes autoritários hoje, são aqueles regimes que impedem o funcionamento dos partidos políticos, que é o normal, que a gente já está acostumado, mas também que impedem a organização dos clubes. Então, todos os clubes são do governo, que não deixam, por exemplo, que não tem movimento escoteiro, porque a juventude organizada é a juventude do governo. Então, que as associações de bairro são comitês chefiados pelo governo. Quando esse controle da sociedade é realizado desde cima, o tecido social se esgarça. Obviamente que, na medida em que a atividade econômica também é um fruto do exercício da atividade da sociedade civil, o próximo passo é uma decadência econômica. A ausência de liberdade social leva mais cedo ou mais tarde à ausência de liberdade econômica. E a ausência de liberdade econômica, mais cedo ou mais tarde, leva à pobreza. E aí, na medida em que economia e sociedade se enfraquecem, o poder político cresce, até porque ele se torna tudo o que resta. Se torna a única possibilidade de emprego, se torna a única possibilidade de expressão, de ascensão social. O federalismo, ó, faltou um aqui, é pluribus unum, né? O federalismo, desde os Founding Fathers, desde ali do movimento que levou ao constitucionalismo americano e que tanto influenciou a teoria constitucional, ele vai se colocar como uma alternativa a esse estado de coisas. E ele vai ter por característica justamente essa possibilidade de servir de resposta a esse problema do déficit democrático. Né? Porque quais são as principais características do federalismo? Eu cito ali o artigo da professora Cadiano, lá do Mackenzie, de 2000. Poder político compartilhado entre a comunidade e os juristas, no sentido daqueles que, de fato, militam e exercem papéis na política e no direito. A repartição de competências territoriais, institucionais e sociais. E a questão da relação entre ente soberano e entidades autônomas. Então, na medida em que há compartilhamento do poder entre sociedade e Estado, em que a sociedade recebe a autorização ou recebe o reconhecimento, porque de fato é a sociedade que funda o Estado e não o contrário. Então, que a sociedade recebe o reconhecimento das suas atribuições, das suas potencialidades, para que a gente tenha um Estado que atue nas omissões e incompletudes da sociedade, não como dirigente indutor do processo. Nós tendemos a ter uma maior participação social e uma melhor cultura política, pelo fato de que, de fato, as decisões são tomadas pelas pessoas que estão envolvidas nos problemas. A própria questão da repartição de competências, quando a gente estava agora comentando aqui a questão tributária, mas a gente tem aí os problemas de competências concorrentes, com a União ditando normas gerais, e essas normas gerais muitas vezes acabam ditando toda a política pública que estados e municípios vão seguir, ao mesmo tempo que geram um contencioso gigantesco na questão
da constitucionalidade ou não das constituições estaduais, das leis orgânicas municipais e das leis locais que vão regulamentar aqueles temas de competência concorrente. Então, a questão dos sistemas de educação municipal, dos sistemas de saúde municipal, estadual, das próprias políticas tributárias, mas também das questões ambientais, das questões de trânsito, das questões até de postura. Eu lembro que, até uns anos atrás, as rodovias, nas margens das rodovias de São Paulo, não era permitida a venda de bebidas alcoólicas, por conta de uma lei estadual. E aí, porque há lei específica que trata da questão da gestão das rodovias e do trânsito, essa lei foi julgada inconstitucional. O Estado não tem autonomia de decidir uma lei que é basicamente uma questão de postura, e isso se torna uma questão constitucional, uma questão de Suprema Corte. Isso traz para todo mundo que um problema de segurança jurídica. O federalismo incompleto, o federalismo imperfeito, ele é um federalismo que não permite a segurança jurídica, onde as matérias são discutidas e rediscutidas, porque tudo se torna matéria constitucional. Da divisão de poderes ao financiamento do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Sabe? É louco pensar, eu não tenho um termo melhor para isso, que o financiamento de uma escola pública na antiga capital é tão constitucional quanto o habeas corpus. Sabe? É difícil explicar isso para os alunos quando a gente está ali no segundo, terceiro período, lecionando direito constitucional, e discutir que há uma hierarquia dentre as normas constitucionais, mas não há. Então, essa questão das competências, tanto as territoriais, quanto as institucionais, quanto as sociais, todas elas, ao invés de gerarem paz social e de gerarem uma completude e um bom funcionamento da sociedade, de gerarem unidade, geram divisão. O financiamento da saúde é problemático, o financiamento da educação é problemático. O programa, o currículo das escolas é problemático. E a questão da soberania e da autonomia. Porque quando a gente fala em autonomia, mover-se sozinho, não há autonomia funcional, não há autonomia de competência sem autonomia orçamentária. O prefeito que precisa bater na porta do deputado estadual ou do governador para receber verbas, ele não é autônomo. Ponto. Aquele município, aquela unidade autônoma não se move sozinha. Então, ela não é autônoma. E aí, o que ela é de fato? E aí nós, no direito, tendemos a... Não, porque a Constituição diz que os municípios são entes federados. Ok, um ente federado que é dotado de autonomia e competências. A gente tem problema na distribuição das competências e a gente tem problema na materialização da autonomia. E a resposta para isso não está propriamente no sistema jurídico. Até porque quando você chega à última aplicação da autoridade no direito, que é a autoridade da norma constitucional, a gente vai ali em Kelsen, né? Deve-se obedecer à Constituição. E isso se reproduz ad infinitum. A resposta está fora disso. Então, a questão da repartição das competências é uma questão que o federalismo pode vir a oferecer uma solução.
assim como a questão do compartilhamento do poder político, porque a gente pensa muito em federalismo também por conta desse nosso cacuete constitucionalista, legalista, em federação, estado e em estados e ente federado, estado e ente soberano. Mas a gente tem que pensar o federalismo também como funcionamento regular da sociedade civil, como federação de entidades autônomas da sociedade que funcionam pela vontade dos seus membros, que funciona pela participação voluntária ou remunerada dos seus membros e que gera serviço, riqueza para os outros membros da sociedade. Então, esse poder político compartilhado, que é o, por exemplo, de permitir que a sociedade tenha suas próprias escolas, de permitir que a sociedade tenha os seus próprios hospitais, de permitir que a sociedade tenha as suas manifestações culturais, que a sociedade tenha as suas manifestações econômicas, sem a interferência do Estado naquilo que está funcionando, é um fator que o federalismo tem por princípio e que muitas vezes na nossa democracia, que no jurídico é democrática, nos falha. Nós temos um Estado intervencionista. Surge qualquer manifestação econômica social no seio da comunidade, alguém em Brasília vai dizer, temos que regulamentar isso. Legal, qual que é a norma para não virar bagunça? Mas não está bagunça, está funcionando. Redes sociais, aplicativos de transporte, criptomoedas, qualquer inovação, meu Deus, temos que regulamentar isso. E não é só questão tributária, simplesmente uma atividade econômica, vamos tributar, normal. Não, é um regulamento completo, de cima a baixo, sem ouvir base, que descaracteriza ou inviabiliza aquela atividade. E nós já vimos isso acontecer várias e várias e várias vezes no funcionamento da nossa democracia. Professor, Pois posso não. fazer um questionamento? Claro. Porque essa inquietação que o professor estabelece também é uma inquietação que me estabelece com relação a essa necessidade de regulamentação meio que integral sobre todos os aspectos da vida. Mas o questionamento que eu gostaria justamente de trocar com o professor é o seguinte: numa situação dessa, será que isso não deriva diretamente numa recalcitrância do próprio povo como um todo, tá, de uma forma ampla, em se submeter à legislação estabelecida por ele? Eu sei que o professor vai mencionar a respeito da legislação simbólica e tudo mais, mas eu acho que essa necessidade de regulamentação, e não sei, mas me parece que deriva muito mais de uma postura social do que uma postura da teia jurídica em si. E como dando um exemplo, eu dou como precedente as próprias redes sociais, porque a gente não tem uma regulamentação suficiente e justamente porque ali virou que meio que uma terra sem lei. Professor, qual que é o entendimento do senhor sobre isso? É, assim, nós somos uma democracia imperfeita, mas somos uma democracia. Então, esse processo de produção legislativa e essa vontade da regulamentação de tudo por meio do Estado, ela é, ao mesmo tempo, causa e consequência do nosso processo de cultura política falha. Nós não temos, enquanto sociedade, uma sociedade jovem e uma sociedade com um histórico de autoritarismo, nós não temos essa maturidade para lidar com os problemas que muitas vezes a liberdade nos traz. Né? Ao mesmo tempo em que essa nossa necessidade de regulamentar os processos vem de um interesse legítimo, por exemplo, em não criar terras de ninguém, se bem que os crimes que são cometidos em rede social são crimes,
Nós temos calúnia, injúria, difamação, tráfico de drogas, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes estão tipificados. E a jurisprudência já deu conta de entender que a prática do crime em ambiente virtual é crime, já há muitos anos, desde que a internet está no Brasil. Mas esse nosso histórico de regimes autoritários, ele, por um lado, traz essa, vamos dizer, essa resposta mais fácil de falar o Estado brasileiro se torna autoritário. Mas, por outro lado, e eu acho que, para mim, a questão mais perversa desse problema é justamente o fato de que isso despolitiza a população. Porque nós estamos acostumados a uma solução que vem de cima. Nós estamos, enquanto sociedade, acostumados ao pai que vai nos dar picanha ou ao mito que vai nos resolver. Sabe, nós não estamos acostumados, enquanto sociedade, a lidar de maneira madura com a discordância. Tanto que, assim, em ambiente acadêmico, a gente vê muito isso, não sei se é a experiência dos professores, mas quem já teve a oportunidade de participar ou de fazer alguma formação fora, sabe que a discordância é o normal, é o esperado. Ou num ambiente processual. E aqui não, data máxima vênia, mas com todo respeito, veja bem, eu tenho que fazer, quase que se desculpando por expressar uma discordância, porque nós não lidamos bem com o dissenso, enquanto sociedade. E isso é falta de maturidade política, isso é falta de cultura política. Eu penso A, o fulano pensa B, ok, vamos tentar chegar num consenso, se não for possível consenso, vamos formar a maioria. Mas esse histórico de autoritarismo sempre faz com que a gente, sei lá, talvez seja uma herança dos portugueses aí, talvez seja um sebastianismo tardio que a gente carregue, sabe? Mas é essa esperança de que a solução vai vir de cima. E sempre vai ter alguém em cima disposto, em troca de algum poder e algum dinheiro a mais, algum recurso a mais, oferecer essas respostas. E aí, nisso, a gente acaba sufocando as iniciativas, as ideias, as invenções, as inovações da nossa sociedade. E, por outro lado, naqueles recantos e naqueles grotões onde o Estado, por limitações materiais, não consegue agir, a gente acaba excluindo uma parcela gigantesca da população, a marginalidade ali, no sentido mais abjeto da palavra, que a pessoa está tão fora das possibilidades de ação do Estado, que para ela não vale a lei, para ela não vale a política pública, para ela não vale o serviço público. Então, eu acho que é uma questão que é intrincada nesse sentido de que há um autoritarismo, mas há também uma expectativa de autoritarismo. Deixa eu voltar, onde é que eu estava? Aqui, né? Opa, ainda não, aqui. Então, é aquilo, né? E aí até prosseguindo, né? E dentro desse ponto que o professor Rubens colocou, a hipertrofia política dificulta a participação política, impacta na qualidade das instituições. Esse tudo regulamentar, esse tudo prever, essa vontade que nós temos de proferir leis. Eu lembro de um professor lá de Porto Alegre que resolveu publicar um livro com todas as normas tributárias brasileiras. Não sei se vocês já ouviram falar nessa iniciativa. A obra se chama Pátria Amada Brasil. E, se eu não me engano, ela tem 2 milhões de páginas e 20 metros de altura. Eu sempre projeto isso nos meus quando eu vou tratar desses temas nas minhas aulas. Eu me esqueci de incluir esse material aqui. Mas o livro dá 2 vezes a altura do professor, com as páginas em papel A2. E como é que fica a qualidade da implementação desse emaranhado de leis? Como é que fica a formação da norma, ou seja, do fenômeno interpretativo, quando não há nenhum ser humano capaz de conhecer e integrar no seu aparato cognitivo um conjunto tão amplo de normas? Então, isso vai ter impacto na qualidade das instituições. Isso vai ter impacto na segurança jurídica, na previsibilidade. Eu já ouvi de vários colegas tributaristas de que não importa o quão você se esforce, o quanto você invista
em processos de controle, a sua empresa vai ter problemas de arrecadação, apuração ou recolhimento tributário. E que parece, eu não vou falar que há um plano diabólico maquiavélico por trás, mas é um efeito ou uma consequência desse estado de coisas, que o fato de estarmos todos na ilegalidade, de certa forma, é interessante, porque pode tornar a atuação de certos agentes do Estado seletiva. Então, todo mundo está devendo. Professor, desculpa, vou fazer até intervenção, porque foi tão Por rico favor, o por favor. posicionamento que haja visto nosso atual ministro que comparou o contribuinte a bandido, né? Quer dizer que o bandido. Existe de fato, assim, o posicionamento do professor é praticamente inconteste. Não há como você trabalhar no Brasil hoje sem você sofrer um risco grandíssimo de um auto de infração e sem saber ao certo por qual razão disso. E se o senhor não fala que haveria um plano diabólico, então digo eu, ao meu ver, há um plano diabólico e digo mais, um plano diabólico voltado justamente para prejudicar aqueles que não conseguem até traduzir num compliance tributário da forma como se estabelece. Porque é caro, é custoso, gera um problema gravíssimo de não pertencimento ao Estado, porque ele não consegue se adequar a essa realidade, e aí a gente vê a situação. O grande problema da reforma, e quando eu dou aula de direito tributário eu falo isso, não é que nós não tínhamos normas que atenderiam à sociedade ou coisa que o valha. O grande problema é que a Constituição nunca foi cumprida. Tanto que diversas normas, como por exemplo de direito ambiental, que foram introduzidas agora na reforma tributária, já tínhamos previsão na Constituição. É como se o nosso legislador falasse, pelo amor de Deus, cumpra o que eu já estabeleci lá no artigo da frente 200 e pouco, que fala sobre o meio ambiente. Mas eu só quis fazer uma manifestação, porque esse tópico chega a me irritar um pouco. Então, Uhum. acho que assim, professor, perfeito o posicionamento do senhor, pelo menos no meu entendimento, né? Mas foi só um aporte, professor. Desculpa a Não, interrupção. eu agradeço e então estamos todos convidados a participar, né? Eu acho que mais do que uma exposição e uma palestra longa, essa troca ela é muito interessante, assim, e eu agradeço demais. E nessa questão de não implementação e de questões que são inconstitucionais, como política de Estado, é só a gente lembrar que quando se fala de política previdenciária, o equilíbrio atuarial está previsto na Constituição. Equilíbrio atuarial no sistema previdenciário brasileiro, que é agora usando o português claro, é um sistema de pirâmide, Ponzi. Gente, a contribuição é 20% por empregado. Precisa de 5 na ativa para um beneficiário. Não existe esse número e vai existir cada vez menos. Você olha ali a curva etária, você olha o crescimento da população economicamente ativa e o número de beneficiários do sistema. Esse dinheiro não existe. Esse dinheiro não existe. E é uma ordem constitucional, tá lá. É tipo a Argentina, há 25 anos atrás, que tinha paridade com o dólar como tema constitucional. O Brasil, na questão da limitação de juro. Ou seja, são questões de hipertrofia política, são questões que não tinham que ser tratadas em lei, e muito menos na Constituição. Porque então o que a gente vai dizer? Que o sistema previdenciário do Brasil é inconstitucional? Como é que a gente resolve uma questão dessa enquanto nação civilizada, enquanto Estado democrático de direito? Sabe? Vocês veem que isso gera uma ilegitimidade de origem no sistema constitucional? E aí, quando as pessoas vão para a rua dizendo eu não quero democracia, da onde será que vem isso? De Marte? É porque as pessoas são más? Quando o esquerdista vai para a rua dizer que é tudo exploração do capital, quando o direitista vai para a rua dizer que é tudo uma conspiração internacional,
Será que não é uma percepção de que há um gap de democracia e que esse gap de democracia ele está passando daquilo que vamos dizer que cria uma tensão saudável para o sistema e ameaçando chegar num ponto de ruptura? Sabe? Então, o federalismo ele busca trazer essas respostas a esse tipo de pergunta. Aquilo que não está ao alcance do Estado ou aquilo que está sob a possibilidade de ação da sociedade civil são pontos sobre os quais o Estado tem que ficar fora. Isso não é um mero discurso político, uma mera pauta. Essa é a consequência da interpretação normativa do que esses nossos aí 35 anos de Constituição de 88 nos mostrou, nos ensinou. Sabe, a centralização do poder dificulta o controle e a transparência dos atos de Estado. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto bastante, ele infelizmente não é lido na intensidade e na quantidade que mereceria a obra dele, chama Wilhelm Flusser. E ele tem, uma das obras dele é a filosofia da caixa preta. E o que é uma caixa preta? É uma entidade onde você, que é alimentada com informação e cujo funcionamento interno é, para o observador externo, completamente desconhecido. Então, por exemplo, uma entidade que emite documentos é uma caixa preta. Eu entrego informações pessoais na forma de um formulário e recebo, a máquina cospe para mim uma CNH, por exemplo. O Detran é uma caixa preta. O Estado brasileiro centralizado, distante, ele está cada vez mais com essa característica de caixa preta. Então, são grandes sistemas, são grandes órgãos de funcionamento que prestam serviços. Você manda informação, ele cospe. Declaração de imposto, certidões. Eu estava vendo outro dia, faz uns anos já, uma apresentação da Volvo para os acionistas na Alemanha a respeito do processo da abertura de uma indústria deles aqui no Brasil, em Curitiba, aliás. E eles meio que ridicularizando, porque eram 63 licenças e alvarás para a fábrica poder funcionar. 2 anos e meio de processo. Como é que você fiscaliza isso? Até porque é uma atuação que é onipresente. Você não tem nem por onde começar. Você é indivíduo, você é cidadão, você é contribuinte ou integrante da sociedade civil. É claro que nisso a gente tem até constitucionalmente previstos entidades que podem atuar nesse sentido. O Ministério Público, os tribunais de contas, a própria imprensa. Mas esse controle, esse compliance, essa regulamentação externa, mesmo quando feita a contento, não gera informação, não gera output, não gera um cuspe da máquina que sirva para que as pessoas entendam. Olha, o meu dinheiro está tendo por resultado de aplicação isso, 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 isso. Eu abri mão de 30% das minhas riquezas em troca de, o sistema policial está funcionando, ou recebeu investimento, a escola do bairro foi melhorada, o dinheiro do funcionalismo, de fato, chegou no servidor público. Esse feedback não existe. Essa prestação de contas não existe. E, nós temos a lei da transparência, nós temos mecanismos de controle. Sim, só que isso, para funcionar num regime democrático de massas, precisa ser prestado numa velocidade, numa transparência, numa quantidade que apenas um nível de gestão mais próximo do cidadão poderia fornecer. Apenas a proximidade, apenas a pessoalidade. E a falta de qualidade, a falta de transparência atentam contra a legitimidade das instituições. Porque quando a gente olha para um país, eu já dei esse exemplo há alguns minutos atrás, que está lidando com 40, 50 mil homicídios por ano,
Em primeiro lugar, a gente está falando de um Estado de direito que não consegue exercer o monopólio do exercício da violência para a solução dos conflitos entre os indivíduos. Quando a gente vê que o crime contra o patrimônio, na maior parte das situações, nem é informado às autoridades, porque não vale a pena. Pelo menos eu, das vezes que fui vítima de furto, eu só fui à delegacia registrar a ocorrência quando foi carro no seguro, porque precisa do boletim. Caso contrário, não adianta. Ah, mas gera estatística, a gente tem obrigação como cidadão? Sim, temos. Mas eu não vou ter resposta. Tipo, a minha ocorrência não vai levar à instauração de um inquérito onde aquele objeto desaparecido vai ser procurado. Então, são questões assim muito pontuais onde você vê o quê? Qual que é a legitimidade desse sistema? Qual que é a legitimidade desse Estado? Tudo bem, é um programa, tudo bem, é um construto histórico, tudo bem, há 30 anos a situação era pior, a curva dos homicídios caiu, há conquistas, mas é assim, sempre quando a gente fala da incompletude, dessa imperfeição do federalismo, eu penso na promessa, ou seja, aquilo que o texto afirma, e aquilo que eu de fato vivo enquanto cidadão. E essa distância e a dificuldade de transpor essa distância, ela nos traz uma série de questionamentos. Então, aí eu fecho aqui, né, essa apresentação com essa questão, né? A hipertrofia política dificulta a participação política, impacta na qualidade das instituições. A centralização do poder dificulta o controle e a transparência dos atos de Estado. A falta de qualidade e transparência atenta contra a legitimidade das instituições. E aí eu pergunto, o quadro parece familiar a alguns dos senhores? Eu estou falando de algum país que a gente conhece, sabe? Então, as críticas que o federalismo oferece aos regimes centralizadores, aos regimes tirânicos, aos regimes que violam os direitos e garantias fundamentais, aos regimes centralistas e centralizadores, elas não se colocam apenas num plano de crítica política vazia, de discurso, de vamos copiar a Constituição americana. Acusaram o Instituto disso tempos atrás, né? Mas sim, na questão de que esses buracos na representatividade, no funcionamento do Estado, são falhas na nossa vida civilizada, são falhas no nosso Estado de Direito, isso vai se refletir na ponta, quando a gente vai atuar, quando a gente vai praticar o direito. Vai estar no gabinete do magistrado, vai estar na vida do advogado, vai estar no contencioso judicial, vai estar na nossa prática no crime eleitoral, vai estar no meu caso na prática criminal, vai estar no meu caso na minha atuação na justiça eleitoral, sabe? Porque são os locais onde a gente não encontra a atuação legítima do Estado. E não encontra a atuação legítima do Estado porque ele se foca em atividades que não lhe são típicas, porque ele se foca em regulamentar situações da sociedade para as quais ele não tem capilaridade para abranger. E nisso se volta as costas para as instâncias reais da vida, para o município, para a associação, para o sindicato, para o coletivo, para o clube, para a associação de bairro, para a entidade não governamental, para as igrejas, para os trabalhos sociais, né, para os trabalhos de caridade. Então, é toda uma vida que há na sociedade civil e que, de certa forma, resiste a isso. E essa tensão entre Estado e sociedade civil, ela é fonte de muitos dos nossos problemas, mas ao mesmo tempo também é uma das nossas possibilidades de saída e de solução. A gente não vai encontrar o problema, a solução para os problemas da norma e a solução dos problemas da ordem constitucional na própria ordem constitucional. Não vai ser uma interpretação melhor do texto de 88 que vai implementar o Estado que está ali programado. O texto não vai dar origem senão a mais texto. O aparelho não vai cuspir senão mais material de aparelho. Então é olhar para baixo, é olhar para fora.
olhar para a sociedade, olhar para a realidade, olhar para a vida real, onde as pessoas estão ali trabalhando, se ajudando, colaborando umas com as outras. Eu acho que é por aí que o federalismo ele consegue atacar esse estado de coisas, essa incompletude, essa imperfeição da nossa federação programática e dos nossos problemas hoje de democracia e de déficit democrático. Eu acho que por hoje e para o tema podemos ficar por aqui. Eu vou tomei a liberdade de deixar aqui os meus contatos, né? Legal. Pode. Ah, agora sim. Tá ali, ó. Então, quem quiser me adicionar ali no Facebook, tem meu canal do YouTube também, que tem um monte de aula lá. Então, Muito bom, professor. é isso aí, meu e-mail também. Sensacional. Uhum. Adorei demais. Aprendi muito. Estava aqui falando no particular com o Rubens, falei, nossa, muito legal, hein, Rubens? Muito profundo, né? Professor, ó, tem a professora Beth aqui, a professora Elizabeth, né, professor Rafael, a gente nem havia apresentado ela é a nossa coordenadora de um dos campos aqui de Direito da Faculdade, do campus Moca, e ela está aqui presente também, e ela levantou a mãozinha lá dela, lá, olha lá, a professora Beth, cadê ela? Levantei a mãozinha. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professora. Boa noite, professor Vinícius, professor Rubens e todos os alunos que estão nos assistindo aqui. É um prazer ter o professor Rafael conosco nessa noite. Eu fico muito contente, professor. Faço par aí nas nossas unidades na nossa unidade curricular de Estado, Política e Direito com o professor Rubens, numa das turmas aqui da Moca. E é muito gostoso, depois que a gente pega, né, porque nós temos os nossos alunos aqui, a gente precisa passar a parte doutrinária para eles entenderem as competências, né? Andréia, Alex, que estão. A Andréia até deu um sorrisinho aí agora, né? Então, semana passada eu estava falando de competências, estava falando de federação, o que é a federação, autonomia, soberania, tudo isso a gente estava discutindo, e é muito gostoso agora ver um profissional do seu gabarito, do seu nível, vindo aqui e mostrando, fazendo essa palestra maravilhosa, que serve como um alinhamento, né, Rubens, de tudo isso que a gente vem tratando no semestre. Então, estou aqui para agradecer a sua presença, a sua palestra, a sua fala extremamente rica, e fico realmente muito lisonjeada. O senhor está trazendo muito mais qualidade ainda para as nossas aulas. Então, agradeço em nome da São Judas, em nome dos nossos alunos, né, e particularmente fiquei muito emocionada com toda a sua fala aqui. Só queria fazer uma ponderação que eu falo sempre, né, professor? A democracia é boa ou ruim? Eu pergunto sempre isso na sala de aula, né? Depende de quem está fazendo a democracia, não é isso? Nas mãos de quem, né, está esse poder? E quando o professor começou a falar que muitas pessoas estão longe do centro do poder, não têm acesso, eu vim pensando, e o que eu vim no caminho, eu até peço desculpas, porque não é que você não me apresentou, Vinícius, eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu fiquei sem bateria e eu estava no trânsito. E eu estava ouvindo a notícia que o hospital Menino Jesus, aqui em São Paulo, salvo engano, falando que agora, isso foi hoje, né? No meio da tarde, o hospital encerrou atendimento, porque lotação 50% a mais e crianças que estavam chegando, que não estavam em estado grave, não estavam sendo atendidas. Olha o nível do nosso serviço. Isso, salvo engano, coloco novamente aqui, pelo que eu ouvi da notícia, São Paulo. Quer dizer, eu não estou falando de uma população ribeirinha, eu não estou falando de áreas distantes, eu estou falando de São Paulo. Como que pode nós estarmos nesse nível? Por outro lado, quando nós temos as diversas conferências da saúde, da educação, nos municípios, porque o poder do povo está mais próximo de onde? Da prefeitura. E a prefeitura, o poder local, e cada secretaria, educação, saúde, etc., elas fazem as suas conferências. Essas conferências elas são abertas, e aí a população é convocada. Não aparece ninguém. Uma quantidade mínima, eu falo isso por
experiência própria. Aí eu lembrei do que vocês estavam dizendo aí, né? Então, e a pirâmide de Maslow, né? Será que é isso que está afetando? Eu falo, não também, porque afeta aquele que é mais carente. Mas e nós? E eu me incluo nisso. E nós? Por que nós não fomos lá na conferência da saúde? Por que nós não fomos na conferência da educação? Que vai levar as políticas públicas, não é, professor? Então, falta, além da questão da carência do povo, da população menos favorecida, tem muito egoísmo e muito egoísmo mesmo daqueles que poderiam estar falando por essa população e não falam. Egoísmo talvez até sem a intenção, mas a gente se envolve tanto no nosso trabalho, né? A gente trabalha muito, a gente acorda super cedo, vai dormir mais de meia-noite, dando aula, produzindo, e nós não fomos na conferência, né? Então, eu só queria chamar a atenção para essa responsabilidade que a gente deveria ter mais e nós não temos, né? Então, muito obrigada mais uma vez, professor. Desculpa aqui falar tanto. Não, imagina, professora, obrigado pelas palavras. A sua fala ali sobre o campus da Moca, eu lembro quando eu sou mackenzista, né? Mas eu estive em 3 anos seguidos na Semana Jurídica da São Judas. Ai, que Então, delícia. conheço o campus bem, tive amigos que se formaram aí e é um prazer, né? Infelizmente, de maneira virtual, seria muito mais legal ainda estar lá no auditório, mas é um prazer enorme Está conhecer convidado, vocês e, professor. opa, Vamos vai ser um arrumar a prazer. sua agenda. Bora! E essa Legal. questão da participação, professora, só fazer um comentário, né? A gente, às vezes, comete alguns anacronismos quando estuda fenômenos históricos. Então, por exemplo, quando se trata da democracia grega, se afirma que os gregos eles eram excludentes porque apenas os cidadãos, ou seja, os proprietários de comércios ou de terras tinham direito a voto, enquanto os trabalhadores, os escravos, as mulheres não tinham. E sim, isso é um fato, mas também é um fato de que essa restrição, para além do fator discriminatório, ela tinha um fundamento na possibilidade que essas pessoas que tinham condições de estar na ágora a debater as coisas públicas, essas pessoas podiam dispor do tempo delas justamente porque elas tinham estrangeiros, escravos e trabalhadores a servindo atrás. E aí essas pessoas, dentre esses proprietários, dentre esses cidadãos, algumas tinham o quê? A vontade, a nobreza, o desprendimento de levar o seu tempo, de levar o seu conhecimento, de levar a sua experiência para servir a comunidade. E aí eu falo nós aqui, operadores do direito, graduandos, graduados, pós-graduandos, professores, muitas vezes falhamos nisso. Por que eu não vou na reunião da regional de saúde do meu bairro aqui em Curitiba? Por um motivo muito simples, porque a Unimed está paga. Exato. Porque eu entendo, Rafael, que isso não é da minha conta. Por que eu não vou na audiência pública da Secretaria de Educação? Porque a audiência pública da Secretaria de Educação não resolve nada da escola dos meus filhos, porque a escola dos meus filhos é privada. E aí, nisso, aqueles que poderiam, ou muitos dos que poderiam contribuir com essas discussões públicas, que eu estava falando, né, que muitas vezes a população não tem condições para fazer o acompanhamento das prestações de contas do poder público. Aqueles que têm interesse, aqueles que têm condições técnicas de avaliar essas coisas, não têm interesse porque não são usuários dos serviços públicos. E aí, nisso, falta um pouco daquilo que os gregos chamavam de aristocracia, que é uma palavra também que é mal vista, como se fosse um elitismo, como se fosse uma criação de exclusão, mas não é. É a ideia de que os melhores, e os melhores, simplesmente aqueles que se entendem capazes de fazer, capazes de agir, tomem frente nos processos públicos. E aí tem uma série de motivos para além do egoísmo, ou para além até de uma desensibilização que a gente passa, porque é tanta violência, é tanto trabalho, é tanta coisa que a gente acaba deixando de lado, que é público, mas falta um pouco desse espírito cívico, desse espírito de doação. E talvez numa ordem onde o poder estivesse mais próximo,
onde eu me encontrasse com os meus pares, onde eu encontrasse com os cidadãos para manter esses diálogos significativos e que fossem, de fato, determinantes, talvez mais pessoas tomassem frente para participar dessas situações. Mas também eu vou ali numa discussão do Conselho do Conselho de Educação. Quase tudo já vem pronto da Secretaria, que, por sua vez, já está repetindo diretriz do MEC. Eu vou ali numa reunião do Conselho de Contribuintes. Eu já fui em algumas. E poucas vezes na vida eu vi um espaço onde a minha fala tinha tão pouca relevância, porque já estava tudo empacotado, a interpretação já estava feita, o normativo já estava digitado. Aí você faz audiência pública porque a lei diz que tem que fazer. Exato, é verdade. Então a gente tem, né? Sempre assim, as coisas são dialéticas, né? Por um lado, a nossa falta de participação revela uma falta de comprometimento, de espírito republicano, mas por outro lado também é um fruto dessa desilusão e desse gap democrático. E a vontade que as pessoas têm cada vez mais, conforme vão ascendendo, é de ir embora do Brasil. As Isso. pessoas não têm vontade de ficar aqui e melhorar a situação do Brasil, não. As pessoas, conforme ascendem a primeira, não, vamos embora. E as Esse nossas país não melhores dá mais. e as não é? nossas melhores cabeças estão gerando paz social, riqueza, ideias no exterior. Exatamente. Em é Portugal, isso. nos Estados Unidos, na Inglaterra. Sim. Eles se beneficiam do que é bom que a gente produz aqui. É uma pena, né? É uma pena. Muito Às vezes está boa, tudo né? empacotado, mas é importante continuar no movimento, não perder essa esperança do movimento, né? Olha aqui, ó, nós temos 3 pessoas aqui que levantaram a mão aqui. Eu não consigo ver o nome da doutora. A primeira aqui é user, mas quem que é? Você pode falar aí. Fique à vontade. Depois o professor Fernando Bruno tá aqui, ó. Professor Fernando Bruno e o professor Rubens aí levantou a mão. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né? São 20h38. E o que é legal, tô falando com a professora Beth antes aí, agora nós temos quase 200 pessoas, né? Uma sexta-feira, às 21 horas aí da noite aí, quase. E que legal, que tema bem interessante. Quem que é o número 1 aqui? Pode falar, pode abrir aí o áudio aí, pode falar, pode fazer sua pergunta. Boa noite, eu sou Tereza Cristina Lopes da Rocha, né? E estudo na unidade São Judas do Butantã. E a minha pergunta é só para saber se vai disponibilizar o material que o senhor expôs hoje na aula. Agradecer pela aula. E muitas coisas bateram assim com coisas, né? Quando fala, uma das falas de um professor, né? De culpar a sociedade, falta de ação da sociedade, por isso que continua do jeito que está. Isso me toca bastante, porque eu, como mulher preta, já morei em comunidade no Rio de Janeiro, moro num bairro em São Paulo, que é no Campo Limpo, Zona Sul, e então é muito fácil culpar a comunidade, a sociedade, né? Porque, em geral, a população do Brasil é de pessoas pretas, pardas, né? O IBGE já soltou aí um índice esse ano também, autodeclaração, e como que nem a educação chega, né? Uma das coisas que um das professoras me perguntou logo no início do curso, por que eu fui fazer direito? Aí eu falei para ela que uma das coisas que mais me levou a fazer o direito, que quando eu tive a primeira aula de direitos humanos pela Anistia Internacional, eu passei muito mal, porque eu não conseguia entender como que eu tinha aqueles direitos e fui privada de todos eles e fui violentada por falta desses direitos. Né? Fui usurpada dos meus direitos durante esses anos todos, inclusive ser mãe de filhos de jovens negros também foi uma das coisas que fez eu entender que eu achava que era normal. Isso acontecia com todo mundo. E quando eu faço direitos humanos, curso de direitos humanos, eu vejo que não é normal. Né? Que esses direitos eles são realmente seletivos, né? Para quem que eles são. E uma das coisas que faz eu escolher o direito é justamente isso. Entender
como que eu posso usar essas ferramentas a meu favor e a favor dos meus, né? Então, assim, foi muito tocante tudo que o senhor colocou, a provocação do professor também, né, falando da sociedade, porque uma vez um jornalista perguntou para mim assim, por que essa violência do Rio, por que o povo não desce, igualzinho o samba? Eu falei assim, isso é muito isso é poesia, né? Na prática as coisas é bem complicada, porque na verdade o povo que está nessa situação de vulnerabilidade, ele sofre opressão do Estado, que o Gozinho só falou, as coisas construídas de cima para baixo, né? Uhum. Ele sofre a opressão do Estado, ele sofre a opressão do crime organizado e ele é tutelado pelas igrejas. E aí que complica a situação, né? Que não tem para onde correr, né? Mas, assim, a gente tem esperança, nós estamos aí estudando, lutando para as coisas melhorar. E é isso, acreditar. A minha pergunta era só para saber se o senhor ia disponibilizar o material, acabei me excedendo. Desculpa, obrigada. Não, eu agradeço demais pela sua fala, muito rica, pela tua experiência de vida, das cidades, da situação que você enfrenta, pela tua condição pessoal de mulher, de preta, da periferia. Eu cresci aí pertinho, eu sou de Taboão, assim, eu sou paulistano, né? Mas eu passei toda a minha infância no Taboão da Serra e eu cresci no Largo 13. Sim. Então, eu sou primeiro a oeste e depois a sul de onde você está, mas Então, é uma região e uma realidade que eu conheci bem, pelo menos da questão social, econômica, né? Sim. E eu acho que, assim, esse relato que você falou da questão das comunidades vai muito ao encontro do que eu comentei há pouco, que é a questão da marginalidade, porque você tem políticas públicas que são concebidas num nível acima da nossa possibilidade de ação e de discussão, e que simplesmente não tem capilaridade para chegar a toda a população. E aí você cria uma grande massa de excluídos que simplesmente não vai ter acesso à política educacional, à política de segurança, à política de educação para o trabalho, porque o educacional também tem a escola, tem vaga na escola? Tem, para ensinar capitania hereditária e fórmula de Bhaskara, que é um troço que não vai prestar para nada quando o jovem tiver que sair para arrumar um emprego, ou se preparar para uma universidade, ou se preparar para um curso profissionalizante. Então, é uma coisa que reproduz o modelo de exclusão, porque, para começar, você não ouve aquela comunidade para falar, ei, o que vocês querem aprender? Isso mesmo, justamente. Né? Quanto ao material, eu vou encaminhar para o professor Vinícius, aí se você vê aí o caminho interno aí dos sistemas de vocês para disponibilizar para os colegas. Mando sim. Pessoal, já vou tomar liberdade também, porque aqui tem muitas pessoas, eu vou colocar aqui no chat, acho que vocês conseguem depois ver, que já mandaram aqui para mim no privado. Ai, professor, cadê a lista de presença? Cadê a lista de presença? Calma, segura aí, tá aqui, ó, tá aqui. A lista de presença já tá aqui para você, é só clicar. Se depois não conseguir visualizar aqui pelo chat, eu vou deixá-la também postada, tá aqui, ó. Eu acho que apareceu. Eu acho que apareceu ela aí para você, tá bom? Só pegar o seu celular, colocar no QR Code aí e já vai automático. Hoje, né, como a gente já falado no comecinho do nosso encontro, você vai ganhar aí 10 horas de extensão aí por conta de ter participado na data de hoje, tá bom? Aí depois, ao longo dos próximos encontros, a gente fala um pouquinho mais das ações que a gente vai tomar com vocês. Pessoal, tem mais aqui duas pessoas. Oi, quem vai falar? Michele, sua aluna de Divinópolis, que sempre participa das suas aulas. Oh, legal. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô assistindo aqui pelo telefone. Aí, qual que é o procedimento para eu assinar a lista de presença? Vê se dá para pegar aqui no chat ou agora eu postei a lista aí. Pode printar a tela se puder. Pode printar a tela do celular, tá aparecendo a lista de presença e depois fazer ela aí. Não tem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta não, é um ilustre professor, Fernando Bruno. Tá aqui, ó. Vou deixar mais duas pessoas falar, até para não alongar muito. Oi, doutora Beth. Só um minutinho, por favor. O professor Rubens combinou com a turma que ele daria continuidade da aula.
se Legal, é o bacana, é Rafael bacana. não se importar, o professor Uhum. Rubens pode sair com a turma dele, tá bom? Porque Sim, a turma ótimo. está chamando, porque esse professor aí é muito querido, não conseguem ficar sem a aula dele. O pessoal chora. Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um abraço para os meus alunos de Direito Eleitoral que estão aqui Legal. também participando hoje do evento. Pô, O bacana, pessoal de bacana. Campo Largo, que está aí, Paraná. Professor da aula de Direito Eleitoral Nesse semestre eu estou com a turma de Direito Eleitoral é um e guerreiro por Filosofia si do Direito. só. Sim. É basicamente um gladiador do direito. Eu estou legal. muito feliz com a aula, com o professor, tendo vocês aqui, 193 pessoas acompanhando. Estou aqui em Campo Bacana. Largo e foi maravilhoso. Só Callahan, professor. Oi, Bacana, Callahan. que legal. O professor Fernando Bruno tá aí, ó, com a mãozinha levantada. E aí depois a gente volta. Depois do Fernando Bruno, né? Vou tomar liberdade. Eu peço desculpas para todos aqui que, de certa forma, levantaram a mãozinha. Então, E aí eu vou dar por encerrado, porque alguns Vini- vão voltar aí pra gente. Eu Vinícius, vou assistir a aula do professor Rubens agora. deixa eu Vou só lá me assistir. manifestar rapidamente. Claro. Professor Rafael Pereira, agradeço muito aí a participação do professor, a palestra que foi ministrada. Você fecha Foi o negócio muito, pra mim. Peraí. Tá falando. foi muito interessante. Esse ponto que o senhor levantou, poderíamos ficar horas debatendo isso aqui. Eu queria fazer inúmeras interjecções, mas eu me contive várias vezes. Parabéns pela palestra aí. Eu vou pedir vênia para me retirar, para levar os meus alunos e dar continuidade com a matéria deles. Esperamos tê-lo novamente aqui na São Judas em breve, viu, professor? Muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço pelo convite, professor Rubens. Boa aula aos que vão prosseguir em aula com o professor. Deve ser uma experiência e tanto. E é isso, eu estou à disposição. Quando precisarem, me convidem. Muito obrigado. Tô aqui. Até logo, pessoal. Tchau, Até tchau. logo, Rubens. Professor Fernando Bruno tá aqui, ó. Tá aqui. Tô tentando. Boa noite. Boa A todos noite. e todas. Rafael, muito obrigado, viu? Foi muito instigante, não só o que você falou, mas a maneira como você colocou, costurando tudo com a psicanálise, porque eu acho e tento, mas não com a sua competência, usar um pouco mais a psicanálise para a gente entender os fenômenos sociais, culturais que a gente vivencia. E não é por falta de bons psicanalistas na nossa história, hein, Rafael? Com certeza não. Não é por falta de bons psicanalistas, de Rubem Alves, a Roberto Freire e tantos outros. Mas, Rafael, só para não... Muitíssimo obrigado, viu? Olha, foi realmente maravilhoso, instigante, vai render muito debate, inclusive em sala de aula, nós com os alunos. Rafael, eu acabei agora a leitura da continuação de Como as Democracias Morrem, que é Como Salvar a Democracia, né? Do Steve e do David. Eu fiquei muito assustado. Assim, com a constatação dos autores de que nos Estados Unidos os riscos da impossibilidade dos norte-americanos de construírem a democracia multiétnica por lá, de construir a democracia racial por lá. Mas eu fiquei muito assustado porque eles colocaram que isso estava, inclusive, como um pecado original da maneira como eles arranjaram o federalismo deles. E que foram tocando até a Guerra Civil Americana, teve uma tentativa, aí a Lei dos Direitos Civis nos anos 60 teve uma tentativa e não conseguiram. Não conseguiram. E é bem bacana, porque eles mostram que a gente fala, né? Os pais fundadores, você até colocou os founding fathers aqui, né? A gente olhando de fora, né? Fica parecendo, eram santos. Eram nada, né? Eram políticos e construíram um sistema que acabou por várias razões, inclusive que nós copiamos, né? Artificialmente criamos aqui. O que eu queria saber, assim, a sua opinião, Rafael? Porque eu acho que nós temos pecados originais também, vários pecados originais que a gente foi empurrando com a barriga entre uma ditadura aqui, um interregno democrático ali, que a gente foi carregando na nossa história, né? O Centrão não existe à toa. O Centrão não está aí simplesmente porque eles são malvados. O Centrão é produto disso. Só existe Centrão porque existe, entre várias outras coisas, essa autonomia de fachada dos municípios, né? Autonomia financeira
de fachada, da maioria dos municípios. Eu já passei por vários deles, e grandes municípios. Então eu vejo a dependência que eles têm daquele deputado amigo, né, daquele deputado estadual amigo, daquele governador amigo, né? Mas o que eu queria, Rafael, assim, não sei se é um ponto para reflexão, assim, qual é o nosso grande risco hoje? De esgarçamento da nossa democracia e do nosso Estado. Porque eu fiquei muito assustado com esse diagnóstico lá dos norte-americanos. E eles apontando que isso estava no pecado original deles, que nunca foi efetivamente resolvido lá. Nunca foi efetivamente resolvido. Qual é o grande risco para nós aqui hoje, Rafael? Professor, muito obrigado pela pergunta, pelos comentários, o professor Fernando, né? Eu li também, eu concluí ano passado a leitura do Como as Democracias Morrem, e, assim, é um quadro institucional bastante diferente do Brasil. Os Founding Fathers, especialmente Madison, né, eles deixavam claro que estavam construindo uma república e não uma democracia. Então, o elemento democrático da República Americana, ele é acidental. A democracia americana, né, a democracia na América, na medida em que não intervia nos fundamentos do funcionamento da República, ela era tolerada, mas ela não é um instrumento essencial da construção da federação, pelo menos não no nível nacional, porque os pais fundadores entendiam que a democracia, de fato, se dava nos counties, nas unidades locais, e a partir daí você teria um sistema representativo que, por uma série de questões, ele seria aristocrático, e aí não aristocrático no sentido dos melhores, mas no sentido seletivo mesmo. E isso veio a ser um problema com a sublevação do Sul, com a questão da escravidão, com a questão dos direitos civis. Eu fico um pouco incomodado com a solução que o Stiglitz fornece no livro, de que você tem ali um problema de automoderação das partes, né, de não jogar o que ele chama ali de hardball constitucional. O jogo duro constitucional. Isso, né? O jogo duro constitucional. E a questão do papel de filtro e do papel depurador das burocracias partidárias. Sabe? Eu acho que se a democracia americana tem como salvaguarda de fato, para além da sistemática, a autocontenção do sistema e essa autocontenção do político, eles de fato estão vivenciando uma crise mais grave do que eles vislumbram. E que nós aqui, né, claro, essas transposições do americano para o brasileiro, elas sempre têm que ser feitas com muito cuidado. Elas, no nosso caso, demonstram uma crise e um risco de esgarçamento ainda maior, porque a gente, nos últimos anos, desconhece o que é autocontrole e desconhece o que é o evitar o jogo duro. Sabe? Nós constitucionalizamos a vida, e constitucionalizando a vida, nós levamos a Suprema Corte para o centro do cenário político, e é uma coisa que nem é culpa da Suprema Corte, porque é da nossa cultura, o magistrado, o juiz não pode recusar a jurisdição que lhe é entregue pela sociedade. E a autocontenção é uma coisa que nós, assim, vamos dizer que se para o americano, que tem ali quase 300 anos, 250 anos de vida constitucional, e enquanto civilização, que ali acaba sendo uma continuação ali dos estados europeus, você tem ali uma tradição de 1000 anos, uma constituição do século XVIII, perdão, do século 1700, século XVIII, e isso para eles é problemático. Para nós, que temos aí 30 anos, 35 anos de vida constitucional, vem para nós essa problemática com uma força e com uma instrumentalização e com um grau de extremismo que é muito maior, que é muito mais perigoso do que o enfrentado pelos americanos. Até porque, para além dos problemas das limitações da democracia americana, eles de fato têm nessa vida das comunidades locais um elemento que se contrapõe a essa centralização. Então, a vida
não seriam os municípios, né, dos condados, a vida das cidades, a vida das comunidades nos Estados Unidos, isso tanto nos locais de maioria branca quanto de maioria negra, é de fato um fator político preponderante, ou pelo menos uma dinâmica que se contrapõe à centralização. E nós não conhecemos isso. Então, o que a gente tem é um clientelismo, o Centrão está lá porque tem voto, a presença do Centrão... Desculpa, meu celular está disparando aqui, deixa eu só desligar, porque... Está fazendo barulho aqui, está me incomodando, desculpem. O Centrão está lá porque tem voto, o Centrão está lá porque representa algo na nossa sociedade, ele faz esse papel de intermediário, de repasse. Estou tentando usar um termo educado para isso, entre a vida das comunidades e a fonte dos recursos públicos, né? E esse papel de intermediário, esse papel de, vamos falar o português claro logo, de cafetão que eles fazem. É mesmo. Esse papel de cafetinagem que eles exercem entre as comunidades, especialmente nos municípios pequenos e médios, e o Estado, é um fator que afasta essa salvaguarda que a democracia americana tem e a nossa não. Então, a gente fica muito nos extremos das opiniões políticas, porque é uma disputa entre esquerdas e direitas, e isso também tem um fator simbólico talvez maior do que o político, né? Um fator afetivo de autodeterminação maior do que meramente político-partidário. Essa disputa entre Mas, Rafael, desculpa, até aproveitando essa sua leitura a partir da psicanálise, talvez a identificação entre direita e esquerda seja tão forte porque não tenhamos enquanto povo, outra identificação que a substitua, né? Outra Sim. identidade nossa, né? Se a gente tivesse outra... Isso é importado, isso não é nosso. Exatamente, mas é por isso falta de identidade nossa. Né? Não temos identidade, me emprestem a sua identidade, porque eu quero uma identidade para chamar de minha, né? Isso não é nosso. Mas é uma disputa por trás das máscaras e dos sentimentos nas pessoas, de grupos reais, por posições de poder real, por posições de uso do dinheiro público, por posições de prestígio, por posições de fama. E a questão, o nosso grande risco, é que nossas instituições não têm a maturidade suficiente para lidar com a questão dos freios e contrapesos. Então, no momento em que, por exemplo, uma dessas decisões polêmicas ou temerárias da Suprema Corte encontrar um não de fato por parte de um presidente da República ou de um Congresso, qual vai ser a solução institucional que isso vai receber? A gente teve um passo da ruptura institucional. Isso não só agora no governo Bolsonaro, a gente está trilhando esse caminho aí há uns 10, 15 anos já. De maneira mais clara, de maneira mais extremada, dá para dizer que desde o julgamento do Mensalão, o Bolsonaro, ele verbalizou muito isso, ele levou isso para a arena política, mas a gente já está andando nesse gelo fino constitucional há uns 15 anos. Mais de um terço da nossa vida constitucional, a gente está sob risco de ruptura. Então, não sei se foi uma resposta satisfatória, professor. Foi maravilhosa, mas sinceramente, não era isso que eu queria deixar para as gerações mais novas, viu, Rafael? Eu estou com 60 anos, estou deixando um país assim, estou deixando um planeta assim. Não é satisfatório você chegar aos 60 anos com essa sensação. Muitíssimo obrigado, viu, Rafael? Dá para a gente fazer um debate muito longo a partir disso. Muito bom. Professor Rafael, demais aqui presentes. Professor Ivomar está aqui também. Muitíssimo obrigado pelo encontro aqui, né? Chegou às 7 da noite, agora são 9 horas, passou rápido. Não passou, galera? Passou muito rápido, né? E isso que eu acho que é gostoso, né? Esse tempo, quando a gente, às vezes, não percebe de uma forma ou de outra, ele passar. Ele passou de verdade, e isso que acalanta aqui o nosso encontro. Pessoal, faço um novo convite para vocês. Semana que vem, dia 19, né? Dia 19, nós temos mais um encontro aí. Se você puder participar, esteja aqui presente. Eu sei que você pode participar. Dia 19, às 7 da noite,
mesmo horário aí que a gente fez hoje. Vai estar aqui a presença do Dr. Carlos Reverbel, falando sobre federalismo e competências na Constituição de 88, né? Hoje aqui o Dr. Rafael falou muito para a gente sobre essa história do Estado Federal, sobre essa relação de pluralidade. Aqui, né, você viu tanto o professor Rafael quanto o professor Fernando Bruno falando um pouquinho para a gente sobre democracia. Encontro incrível aí de duas figuras presentes na nossa instituição. Professor doutor Rafael, muitíssimo obrigado, né? A gente sabe o quão aí escasso é o seu tempo e você ter aceito aqui nosso convite em participar desse encontro. Essa aula fica gravada, depois se alguém quiser assisti-la, pode assistir, pode rever alguns pontos. E aí eu vou deixar aqui também, para quem depois quiser pegar, o professor Rafael pode me mandar, o material que ele fez da exposição aqui ao longo dessa noite, tá bom? Professor Rafael, caso queira aí, pode falar o final, e muito obrigado a todos os presentes aqui. Eu só tenho palavras de agradecimento a todos. Como já comentamos, né? Ver aí 200 pessoas reunidas numa noite de sexta para discutir temas que muitas vezes parecem etéreos, parecem distantes, mas que não são. Esse é um fator que me dá esperança de que a gente vai conseguir aí construir uma federação e um país melhor aí no nosso futuro. Então, obrigado ao Grupo Ânima pelo convite, pela oportunidade, ao Instituto Federalista também, ao professor Ivomar, meu parceiro, que está aí presente também nos assistindo, e espero que tenhamos novas oportunidades aí para estarmos juntos. Aproveitem os próximos eventos, os professores são de uma competência extrema, professor Reverbel, professor Zimmermann, quem mais que vem também? O professor Reverbel, o professor Zimmermann e o professor... Então, Torrecilhas. Professor Torrecilha, nossa, excelente. Isso. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, aproveitem o fim de semana e é isso aí, gente. Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigada, professor. Obrigado a todos e todas. Falar ainda?